Oi, Estevão, bom dia, boa semana para você também. Uma semana que já começa com essa expectativa de uma divulgação do corte de gastos do governo federal, medidas que vêm sendo estudadas, analisadas, debatidas pela equipe econômica do governo federal há pelo menos 3 semanas, né? Na semana passada a gente acompanhou aqui do Palácio do Planalto vários encontros do presidente Lula com os seus ministros para debater, para tentar chegar a um consenso sobre o que de fato seria definido em relação a esse corte de gastos, quais ministérios seriam atingidos, quais programas, por exemplo, teriam algum impacto em relação ao que precisa ser definido pelo governo federal. E tudo isso não foi feito, né? O consenso não foi alcançado na semana passada. A gente acompanhou uma reunião na sexta-feira que durou mais de 5 horas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que o anúncio seria, muito provavelmente, ainda até sexta-feira, o que não aconteceu. Haddad, inclusive, foi para São Paulo passar o fim de semana e estará de volta aqui em Brasília nesta segunda. Qual que é a expectativa agora? De que o presidente Lula, antes de marcar um anúncio, se reúna com os presidentes da Câmara e do Senado, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O presidente já tinha manifestado o desejo de se encontrar com os dois presidentes lá do Congresso Nacional ainda na semana passada, mas na sexta-feira o pai do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou falecendo. Isso fez com que, claro, Pacheco cancelasse as agendas aqui em Brasília, fosse ficar com a família. Ele deve retornar nessa semana aqui para a capital federal e o presidente Lula só deve oficializar, fazer o anúncio e dizer, de fato, quais são as medidas que serão adotadas após essa conversa com o Congresso Nacional. Por que essa necessidade? Porque as propostas, as medidas serão enviadas pelo governo em forma de PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição que vai precisar passar pelo crivo do legislativo, dos parlamentares lá no Congresso. Então, o Palácio do Planalto quer evitar qualquer tipo de atrito, quer evitar qualquer tipo de surpresa e já quer levar um texto que tenha o máximo possível de consenso entre Planalto e Congresso Nacional. Por esse motivo, é tão importante, então, que Lira e Pacheco sejam informados com antecedência sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, pela equipe econômica do Palácio do Planalto. Muitos embates têm ocorrido nos bastidores no sentido de que cada ministro está tentando defender o que é seu, Estevão. Então, esses ministros já vieram a público para dizer que, por exemplo, alguns programas sociais não vão ser afetados, que as pastas já operam num limite orçamentário para cumprir aquilo que é direito garantido, por exemplo, quando a gente fala do Ministério do Trabalho, também com o Ministério da Previdência Social, que são ministérios, né, que lidam ali, por exemplo, o Ministério da Previdência com as aposentadorias, que são direitos que não podem ser mexidos, né, direitos garantidos aos aposentados. Então, tudo isso entra nesse radar, entra nessa discussão. Cada ministério, cada ministro está tentando defender a sua pasta e aquilo que é atribuição da sua pasta. Na semana passada, o ministro da Fazenda sinalizou que havia um certo consenso, mas a gente sabe que existe a ala econômica do governo e também a ala política, e isso tem gerado, né, muita conversa e muita discussão em torno de quais serão as medidas, qual será o corte no final das contas, de quanto vai ser esse montante, de que forma cada uma das pastas vai ser afetada aqui na esplanada dos ministérios. Estevão, a gente segue acompanhando essas discussões. Por enquanto não tem agenda do presidente Lula com ministros da área econômica marcada para hoje. Claro que tudo isso pode mudar e a gente vai seguir acompanhando de olho também nessas movimentações.